Valeu, torcedor. Obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho aqui no nosso canal. Gurizada, durante a entrevista coletiva, o Renato, ele deixou claro nas conversas que ele teve com o presidente Alberto Guerra que ele precisa de mais reforços. É verdade, o Grêmio se reforçou, principalmente pro setor do ataque, trouxe boas opções, Soteldo, Pavon, tudo isso é muito verdade. Só que isso ainda não é o suficiente, segundo o próprio técnico Renato Portaluppi. Antes estava difícil, agora eu ganhei mais 2, 3 opções, mas mesmo assim a gente precisa mais. Agora mesmo estava falando com o presidente, com o executivo, o Antônio, e a gente sabe da necessidade nessa próxima janela da gente trazer mais jogadores para a gente fortalecer mais o nosso grupo, porque nós vamos ter competições muito importantes aí pela frente, e é importante a gente ter mais qualidade, mais jogadores que façam gols, entendeu? Fortalecer mais o nosso grupo. O Renato, ele tem carências hoje em 3 posições no time, o que ele pede para o presidente Alberto Guerra. Isso ficou muito claro quando o Renato ele coloca o meio do ano como uma das principais janelas para o tricolor. Por que o meio do ano e não abril, por exemplo, que é quando abre aquela pequena janela ali, porque o Grêmio teria como fazer contratações, só que não para Libertadores? Porque é pro meio do ano que o Grêmio vai ter a bufunfa, a grana da Libra, aquela grana que a gente já tem conversado desde a semana passada, que é o dinheiro adiantado dos direitos de transmissão de televisão de 2025 a 2029, chega ali cerca de 65, 60 milhões de reais. Essa grana já está fazendo com que o Renato comece uma pequena pressão em cima da direção na busca por reforços. É verdade, a direção trouxe reforços, mas faltou alguns setores, como por exemplo a defesa. E é na defesa que hoje mora uma das grandes dores de cabeça do Renato. Falta um zagueiro. Um zagueiro que o Grêmio tentou nos últimos momentos da janela, mas não conseguiu a contratação de Pedro Henrique. O Grêmio pode fazer uma movimentação ali para essa janela, pequena janela ali de abril, que vai entre o dia 1º e o dia 19? Pode. Não está descartado, até porque o Grêmio gostaria de ter o Pedro Henrique, embora ele não pudesse jogar a fase inicial da Libertadores. Mas é um movimento que deve ficar para o meio do ano, justamente pela indefinição do próprio Atlético Paranaense na hora de negociar. Então o Grêmio fica de olho no Pedro Henrique, mas fica meio de stand-by, meio de longe. Se acontecer, aconteceu, mas o Grêmio não deve ir mais incisivo nessa contratação, pelo menos por enquanto. Um segundo nome que o Renato, uma segunda posição, na verdade, que o Renato vê uma grande carência e tem conversado com o presidente sobre isso, é a lateral esquerda. O Grêmio hoje tem uma grande incógnita em cima do nome do Reinaldo, porque o Reinaldo tem aquela lesão que a gente não sabe ainda se ele vai precisar passar por um procedimento cirúrgico ou não, ele tá sobre avaliação. Se daqui a um mês, quando o Grêmio fizer uma nova avaliação no Reinaldo, e ele precisar passar por cirurgia, o Reinaldo só voltaria mais próximo ao final do ano. E isso a gente teria praticamente uma temporada inteira só com o Mike e Cuiabano, sendo que o Cuiabano tem aquele problema físico que ele não consegue ter uma constante muito grande, e outra, o Cuiabano ele tem um contrato encerrando ali no final do ano. No meio do ano, se o Grêmio não conseguisse renovar com o Cuiabano, teria que daqui a pouco negociá-lo para lá no final do ano ele não sair, né, pela porta da frente sem deixar nada pro tricolor. Então o Grêmio tem esses problemas para corrigir e essas são 2 posições que o Renato vê grandes carências, lateral esquerda e zagueiro. Só que outra posição que o Renato acendeu uma luzinha ontem durante a coletiva, que o Renato ele pede um fazedor de gols. O que seria um fazedor de gols? Seria um atacante pelos lados? Seria um atacante como alternativa ao Diego Costa? Sim. É a grande possibilidade. O Grêmio hoje tem 4 opções para as laterais que são das melhores que nós temos. Nathan Fernandes, temos o Pavon por um lado, pelo outro nós temos o Soteldo, temos o Gustavo Nunes. Então vamos lá, o que falta hoje é um cara fazedor de gols. Embora tenhamos o Diego Costa, o Diego não vai durar uma temporada inteira jogando sábado, meio de semana, sábado, meio de semana, domingo, meio de semana. Não aguenta, não tem como. Então essa seria uma das posições que o Renato gostaria de ter também, um fazedor de gols. E o Renato, sabendo que ali na frente o Grêmio vai embolsar uma bolada da Libra, já começa a fazer uma pequena pressão. Não é aquele estardalhaço, mas a gente sabe que o Renato é bem inteligente na hora de cobrar, né? Então te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Tô de plantão, quero saber de ti. Quais as posições que o Grêmio precisa reforçar? Vai lá, comenta aí. Tchau!